Mas a igreja do Senhor Jesus é o diferencial nesse mundo. Nós sabemos clamar. Nós aprendemos a clamar. Nós aprendemos a orar ao Senhor. E todos os nossos pleitos, nós conseguimos a resposta e a vitória em Deus. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos ler aqui alguns pedidos de oração. O irmão Custódio está pedindo oração para sua cunhada, a irmã Maria de Fátima. Problema de saúde. Nós vamos orar no final. A irmã Neide pede oração para o seu irmão Valdemir e seu sobrinho Pedro, que sofreram um acidente ontem e vão passar por cirurgias. Acho que no estado do Pará. Nós vamos estar orando também no final. A missionária Jane está lembrando a todos, ou relembrando, né, que amanhã retorna a tarde da bênção. Edição 2015. Né? Muita bênção, muita vitória, 4 da tarde. Se você entendeu a mensagem do clamor, então venha. O Ministério de Intercessão, dirigido pela missionária, vai estar aqui. E clamor, você não precisa de uma multidão. Você precisa de mais um, né? Pode clamar até sozinho. Então venha para cá, 4 horas, se você tiver condição de vir. Ou se você quiser abençoar alguém, manda ele vir. Dá esse conselho para alguém, um amigo de outra igreja que está passando, vai para a igreja na quarta-feira à tarde e as mulheres vão clamar lá e vai ser bênção. Deixa eu dar mais um aviso. Sexta-feira, 8 da noite, quantos diáconos e quantas diaconias nós temos aqui? Levanta a mão assim, cooperadores. Tá. Então, sexta-feira, 8 da noite, eu tenho uma reunião com vocês aqui. 8 horas, tá? Sexta-feira. A reunião, então não é sexta. Então, deixa eu terminar o de sexta. Então, sexta, 8 horas, reunião com a diaconia. Todos aqui, tá? Nós vamos contactar os outros. Tá bom? Nós não conversamos, trocou a liderança. Os outros líderes continuam trabalhando, né? Está tudo aí trabalhando. Eles vão vir também. Então, nós vamos conversar com a nova equipe e o trabalho vai ser uma bênção. O pastor Ismael avisou na ceia da reunião dos grupos familiares, toda a equipe amanhã à noite, 8 da noite também, tá? Deixa eu... o pastor Davi esteve aqui agora, então ele me trouxe aqui 5 cupons de uma pizza que ele vai fazer sábado. Vai entregar a partir das 4 da tarde. Então só serve para você lanchar à noite. É R$20 a pizza grande. E eu assumi com ele que venderia as 5. Então só falta 4, porque uma é minha. Éder, pega aqui, continua a obra aí, vende para os irmãos aí, pega aqui. Tá? A minha você pode deixar. Depois você me dá o nome, a gente entrega e recebe. Tá? Se puder pagar hoje, já paga. Tá bom? Maravilha. Deus abençoa. Deus abençoa cada irmão e cada irmã que veio nessa noite. Nós fizemos a leitura onde, irmãos? 1 Samuel 16. Nós vamos reler o versículo 18. Vamos reler o versículo 18 do capítulo 16 do livro de 1 Samuel que nós já havíamos lido. Diz assim, ó. Então respondeu um dos servos de Saul e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, que é de Belém, que sabe tocar bem, e é valente e animoso, homem de guerra, prudente em palavras, ou prudente nas palavras, de gentil presença, e ele vive em comunhão com o Senhor. Amém? Esse é o texto que nós vamos pensar nessa noite. Vou fazer mais uma oração, você pode ficar sentado. Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo, Senhor Deus. Mas a tua palavra, ela é nova a todo momento. Ela é vida,
ela é renovo na alma e no espírito do homem. Ela é poderosa, Senhor Deus. E eu não quero impressionar ninguém aqui nessa noite com as minhas palavras, porque elas não conseguiriam fazê-lo. Mas a tua palavra fará o espírito, Pai. A tua palavra é poderosa ao espírito do homem. Eu só te peço que quebre pelo teu Espírito Santo toda a barreira, Pai. Porque para ouvir a tua palavra só na dimensão do espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo, com a nossa mente, nós não conseguimos entender a tua palavra. Eu tenho que abrir o meu espírito, Pai. Eu tenho que abrir o meu coração, Senhor. Eu quero que o Senhor ajude os teus filhos a abrir o coração nessa noite. E aí, Espírito Santo, o Senhor vem com a revelação, a profunda revelação da tua palavra, Pai. Porque, por mais simples que seja essa palavra, se ela vem de ti, ela é profunda, ela é maravilhosa, ela é excelente, Pai querido. A Bíblia diz que ela nos coloca em sabedoria, nos faz mais sábios que os nossos mestres, porque o Senhor é o Deus de toda a revelação. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós percebemos nesse texto, e eu li o texto todo, irmãos. Esse texto começa no verso 14, termina no verso 23. Aconteceu um incidente. Saul teve um problema. Ele era um monarca poderoso, muita gente à sua volta, mas ele ficou perturbado. Perturbado mesmo. Se fosse hoje, falava endemoniado, né, pastor Ezequias? Ele ficava endemoniado de vez em quando, ficava perturbadinho. O texto fala que o espírito mau vinha da parte do Senhor. Não é que Deus tem espírito mau, não. Deus permitia. Permitia. Então, às vezes acontecem de um crente sofrer uma dificuldade, e até uma dificuldade maligna, uma opressão. Mas como é que pode um crente? De alguma forma ele pode ter dado legalidade. E se nas minhas ações, ou palavras, ou atitudes, eu dei legalidade, eu estou permitindo e Deus não vai fazer nada. Na verdade, é uma permissão que eu estou dando para o inimigo agir na minha casa ou na minha vida. Nesse caso aqui, Deus permitiu pelos atos de Saul mesmo. Saul estava desviado. Ele tinha perdido a trilha. Deus já havia determinado o fim do seu governo. A história é interessante ler aquilo ali. Samuel até tinha pena e misericórdia. Um dia Deus até repreendeu o profeta. Falou, para de ter pena dele. Eu já rejeitei. Eu já me provi de outro. Samuel já tinha ido na casa de Jessé. Já tinha escolhido Davi. Davi, o garoto, já tinha sido ungido. Só que aconteceu a unção. Davi foi cheio no momento da unção, mas continuou lá no campo. Continuou na vidinha lá. Às vezes Deus fala uma coisa para você e não acontece nada. Deus fala, olha, estou contigo, abri as portas, você está na minha direção, prepara. No outro dia está tudo normal, a mesma dificuldade, a mesma luta, o mesmo problema. Aí, meu Deus, e aí, o senhor não falou ou não falou? Falou e agiu. Deus queria inserir Davi lá no... Nunca Saul ia chamar Davi. Davi não estava na linha de frente para ser assessor, para ser ministro. Quando acontece a eleição dos governos, como agora aconteceu a do Marconi, a da Dilma, aquela pessoa que tem possibilidade de ser secretário, o primeiro escalão, deve ter ficado muito perto na campanha, muito perto de um líder, para ter chance. Uma pessoa qualquer vai ser chamado para ir lá para o primeiro escalão? Vai não, irmão. Davi tinha sido ungido por Deus através de Samuel, mas Saul nem conhecia ele. Sabia nadinha da vida dele. Ele continuava lá no campo com as poucas ovelhas, continuava fiel. Eu acho que, se não fosse tão crente, estava começando a entrar em depressão, né? Senhor, o Senhor falou aquilo, derramou aquilo que tem na minha cabeça. Eu senti uns arrepios ali, eu fiquei poderoso.
Mas estou aqui, Senhor. O sol está quente, só tem ovelha pouca aqui. Nem a minha família me dá moral. Nem o pai dele dava moral para ele. Os irmãos nem enxergavam Davi. Mas Deus precisava inserir Davi lá na corte. Deus falou, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Né, pastores aqui? Eu tenho que matar o Papa, né? Às vezes Deus faz coisas profundas, né? Para fazer um milagre acontecer, alguma coisa tem que acontecer. Aí Deus fez o quê? Eu vou permitir que um espírito maligno venha em Saul. Se Saul tivesse fiel, Deus tinha permitido, irmãos? Não. Deus permitiu porque tinha uma legalidade lá dada. Tinha uma legalidade. Saul tinha fugido. Saul tinha pecado, distanciado. Aí Deus só permitiu. Tinha, de demônios querendo atormentar o Saul. Tinha muitos. Falou, não, vai só um. O homem não aguenta muito, não. Só um, de vez em quando, perturba ele lá. Só quer trazer um desequilíbrio lá na vida dele, porque aí vai chegar alguém entendido, os assessores, aqueles mais sábios, e vai sugerir. Não deu outra, irmãos. Logo que começou a perturbação, Saul ficava doido, irmão. Varrido no palácio. E aquilo começou a repetir. Alguém chegou e falou, rei, soberano. Está aí no texto, nós lemos. A coisa está ficando complicada. O senhor está fazendo feiura no meio da corte aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos convidar alguém de Deus. Alguém que sabe tocar. Naquela época eles entendiam que a música, e até hoje isso é verdade, né? A música, ela acalma. A música é terapia para os ouvidos. Tem gente que dorme com música. Tá? Agora, se você põe um rock, não dorme, né? E acorda. Mas se você põe uma música suave, aquilo ajuda a dormir. Então, buscar alguém que tem Deus, que sabe tocar, para tocar quando o demônio te pegar, quando o demônio, a perturbação chegar. Aí, então pode ir, vai atrás daí. Aí já entrou outro, por Deus, né? Outro assessor. Entrou um, falou assim, um servo, nem o nome aparece. Falou, eu conheço um filho de Jessé. Meu Deus, irmãos. Primeira lição aqui. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, irmãos, você não tem que preocupar não, irmãos. A sua hora vai chegar. Se for preciso, Deus põe alguém até endemoniado. Mas só para lembrar do filho dele que está lá no campo, lá longe. Mas isso é verdade. Está aqui, irmãos. Eu tenho muitos exemplos no meu ministério de Deus querer abençoar alguém, Vieira. E faz acontecer cada coisa, irmãos. Cada escândalo. Aí mexe na estrutura do ministério, aquele não serve mais, e quem vem? Aí começa a conversar, não, aqui, tem um irmão, aquele obreiro, então tá, é aquele. Tem umas coisas tremendas na obra de Deus, irmãos. O testemunho, irmãos, é a coisa mais linda da Bíblia. Se Davi não tivesse o testemunho, alguém teria falado dele, irmão? Olha o que esse moço testemunhou sobre Davi. Primeiro, ele sabe tocar bem. O cara é lá do campo, o cara mexe com ovelha, ninguém dá bola para ele, mas ele aprendeu a tocar, irmão. Com quem? Eu não sei. Não sei se foi o Jessé, se foi a mãe dele, mas Davi aprendeu, e não tem no texto que outra pessoa tocava, só Davi. Falou, olha, ele sabe tocar bem, ele é valente e animoso. Vamos ver isso agora mesmo. Ele é homem de guerra. Era um menino, irmão. Como é que alguém dá um testemunho de um menino, pastor Ezequiel, e fala, ele é homem de guerra? Nem homem ele era. Ele é homem de guerra. Ele é prudente nas palavras. Ele é gentil na presença. Ele vive em comunhão com Deus. Aí Saul falou, não tem outro nome, não tem ninguém. Esse é o cara. É igual o faraó falou para José, né? Quando José deu as dicas da revelação, falou, olha, vai ser 7 anos de fartura, junta alimento, guarda, porque quando terminar, só viu no sonho. Eu acho que José foi interpretando e o coração do faraó foi queimando por dentro. Meu Deus do céu, que homem.
Falou assim, ó, o seguinte, aí vai vir 7 anos, o senhor arruma um homem inteligente, arruma um governador, arruma um cara, aquele cara que sabe administrar, para colocar na frente. Esse cara vai plantar, vai organizar, vai construir celeiro, vai fazer projeto, gestão de grãos. Quando ele terminou, falou assim, ó, quem? Não tem ninguém como você não. Falou para todo mundo, ó, no Egito não tem um cara igual José, tem que ser ele. José vai ser o primeiro-ministro. Porque Deus queria levantar José também, irmãos. Então, aconteceu aquilo tudo. Quando termina de dar o testemunho sobre Davi, aí Saul falou, pode buscar ele. Parece que Deus tinha capacitado Davi, ou até capacitado aquele testemunho na vida dele. Funcionou como uma marca na sua vida. Olha, irmãos, 2 Timóteo 2,19, está escrito assim, o fundamento de Deus permanece inabalável, tendo este selo. Qual que é o selo do fundamento de Deus? O Senhor conhece os que lhe pertencem e os fiéis. Afaste-se da santidade todos aqueles que conhecem o seu nome. Então, qual que é o selo do fundamento de Deus? Esse selo está aqui no Pompeia, irmãos. O selo está aqui. Deus conhece os seus fiéis. Eu posso me enganar com alguém, com A ou com B, mas Deus não engana. O Espírito de Deus conhece todos aqui, nessa noite, nessa igreja, nessa Goiânia. O Senhor conhece os seus fiéis. Aí ele dá uma dica aqui, o Paulo escrevendo a Timóteo. Então é o seguinte, se você fala que pertence, que é fiel, então afaste da iniquidade, e entra na classe dos fiéis mesmo. No nosso texto de hoje, alguém deu esse testemunho de Davi. Um testemunho lindo, irmãos. Uma coisa extraordinária. Já pensou alguém falando isso de uma pessoa? Eu já ouvi testemunhos de algumas pessoas. Você vai conversando com alguém, assim, lembro. Rapaz, aquilo ali é crente. Aquilo ali é crente. Já ouvi muitas vezes assim, ó, não, eu tô fora da igreja, ele está me pregando para mim. Já ouvi isso aqui. Mas um dia eu vou voltar. Agora, quando eu for crente, eu vou ser crente igual a fulana. Ali é crente. Já ouvi isso. Não vou falar nome não, né, irmãos? Mas ser crente igual fulano, aí não dá não. Então, a pessoa dá um testemunho negativo e positivo. Agora, a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sim ou não, irmãos? Sal da terra, luz do mundo. Amém? Amém, meus irmãos? Maravilha. Vocês estão aí, né? Então, vamos ao testemunho que um moço deu de Davi. Primeiro testemunho, qual foi? Fica com o versículo 18 aberto aí, tá? 1 Samuel 16, o versículo 18. Fica com ele aberto e vocês vão me ajudando. Qual foi o primeiro testemunho na vida de Davi? Ele sabe? Não, vamos lá de novo. Ele sabe? Ele sabe tocar bem. É uma versão que diz, ele é tocador de primeira, irmão Samuel. Ele não erra a nota. Ele treina, ele sabe tocar bem. E ele tocava o quê, irmãos? A harpa. Ele tocava a harpa, irmãos. Aqui ficou claro que a ordem era buscar um tocador de harpa. Tocar bem, irmãos. Na nossa aplicação hoje, e eu tenho certeza que Davi só foi convidado para ir ali, o seu testemunho, que o tocar bem, na verdade, estava se referindo mais à capacidade que Davi tinha de adorar a Deus, de fazer o culto com reverência. Tocar só na presença de Saul ia adiantar alguma coisa, irmãos? Qual que era a diferença na presença de Saul? Na presença de um demônio, a única coisa que faz diferente é a essência do culto, irmãos. Eu já vi gente que foi convidado para expulsar demônio, e o demônio saiu quando começou a cantar. Aquela pessoa simples, um cantãozinho da harpa aqui.
Começa a cantar ali e tal, foi na cruz, e o demônio foi ficando meio ali, de repente saiu. Saiu porque tudo que aconteceu ali tinha essência, tinha profundidade, tinha qualidade. Quero que vocês entendam isso. Davi, ele tocava bem, mas não era o fato de ser exímio tocador que levou ele ali, não. Era a capacidade de fazer aquilo com dedicação e profundidade na presença de Deus. Muitos dos salmos que Davi escreveu, ele escreveu antes da fama. Ele só colocou no papel depois. Mas não está dito que o Salmo 23 foi depois da fama. Vieira. Ele pode ter cantado aquele salmo lá no anonimato. Na volta do dia, punha as ovelhas na sombra, ou perto de um riacho, e ele achava uma sombra, porque naquela região o sol é terrível. Ele pegava a harpa, deixa eu tocar aqui. Enquanto essa virada passa, eu vou executar. E começava a louvar a Deus. Era verdadeiro culto sozinho, irmãos. Tem gente que não gosta do culto de meio de semana, não, é pouca gente, não tem muita emoção. Quem falou que tem que ter uma turma para fazer culto, irmãos? Culto você não gasta muita gente. É você e Deus. Se você quiser fazer um culto, pode ter uma multidão não fazendo e você consegue fazer. Você consegue adorar a Deus. Saber fazer o culto completo sem reserva. Cultuar com o coração puro. Lançar fora todo o impedimento que impede o culto de ser pleno, tais como contenda, inveja, porfia, intriga, sentimento, tudo. Eu falei aqui para as irmãs, domingo. O culto tem que ser tão completo, tão pleno, que Jesus falou assim, ó. Isso é doutrina, é lei da Bíblia. Se você trouxer a sua oferta, o seu culto, ali quando fala oferta, está falando culto. É lembrar que o seu irmão, não é você não, seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta para o culto, para tudo, e vai lá consertar com ele, pedir perdão. Falar, olha, eu fiquei sabendo que você está com raiva de mim, e eu queria consertar com você, porque eu cheguei lá, eu estou com um culto para fazer, eu tenho que ir na igreja domingo, e eu não vou domingo para a igreja cultuar a Deus e contenda com você. Então eu quero consertar antes. Então quinta-feira tem culto. Eu vim hoje porque eu quero consertar. Eu quero fazer um culto pleno, sem reserva, sem intriga, sem nada que me envolva. Eu quero me entregar plenamente na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Esse aleluia do irmão Nivaldo podia ser mais forte. Meus, tem misericórdia, Senhor. Porque essa é uma verdade que nós precisamos receber de Deus. Não dá para vir para a presença de Deus com reservas. Deus quer alguém que faça culto bem feito. Você está tocando bem? Ou seu culto é capenga, irmãos? Não assusta nada. Não assusta ninguém. Deus quer um culto pleno, irmãos. Não precisa ter muita gente aqui. Pode ter pouca gente, irmãos. Mas quando nós estivermos aqui na presença do Senhor, o Espírito Santo vai envolver a nossa vida. E podemos não impressionar as pessoas com as palavras, mas com certeza nós vamos perturbar os demônios nas regiões celestiais. Nós vamos perturbar os demônios, irmãos. Às vezes tem gente que não fica empolgado, que é com palavras profundas, aquela coisa teológica. Não, irmão. Isso pode não ser importante. É mais importante ser pleno, ser completo na presença de Deus e tocar o mundo espiritual, irmãos. Aleluia. A primeira função da igreja é adorar o Senhor, irmãos. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Nós aprendemos domingo passado a tríplice missão da igreja. Para com Deus, adoração. Para consigo mesmo, a igreja tem que ter santificação. E para com o mundo, evangelização. Então, se a igreja falha na primeira missão, se a igreja não adora, ela não vai conseguir se santificar, ela não vai conseguir evangelizar ninguém.
Então, qual que é a primeira missão da igreja? É para com Deus, irmãos. Qual que é a missão? Prestar culto pleno, sem reservas. Sem reservas. Eu estou indo hoje. Não quero nem saber quem vai sentar perto de mim. Não quero nem saber. Hoje eu vou cultuar a Deus. Hoje eu vou tocar bem. Hoje eu vou cantar. Hoje eu vou exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu não vou aceitar nenhum olhar, eu não vou aceitar nenhum sentimento, eu não aceito nenhuma palavra, eu não aceito nenhum ressentimento, eu não aceito nenhum ressentimento no meu coração. Eu vou repreender, eu vou limpar o meu coração, porque eu quero prestar um culto único e bom e abençoado e completo na presença do Senhor nessa noite. Ah, meus irmãos, se nós colocássemos isso em evidência, e todo mundo aqui do Pompeia, umas 300 pessoas, 350 pessoas vieram. Esse sábado nós começámos a orar cedo. Senhor, amanhã eu quero ir fazer um culto, Senhor Deus. Eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração, Senhor. Eu quero ir, Senhor, eu quero ir pleno. Irmãos, domingo à noite, quando começássemos a cantar os hinos da harpa, o Senhor começava a batizar com o Espírito Santo e curar os enfermos aqui, ó. E se tivesse demônio, ia saindo, pastor Ezequias. Porque a Bíblia diz que o céu para ver o culto, irmãos. Aquele culto excelente. E pode ser só 2 pessoas, e pode estar até ensanguentado, como Paulo e Silas estavam lá na cadeia. Mas quando eles começaram a cantar, irmãos, o culto foi tão tremendo, que a cadeia começou a tremer, um terremoto começou a acontecer ali, e só havia cadeia caindo, e aquela coisa. Na igreja primitiva, vários lugares você encontra assim, ó, o poder de Deus caindo, eles foram cheios. Tem um lugar que falou assim, ó, tendo orado, moveu o lugar aonde eles estavam reunidos. Já pensou, irmãos? Você está aqui orando e de repente o lugar começar a tremer com a glória de Deus. Davi, ele sabia fazer bem o culto. Ele adorava a Deus com simplicidade, mas fazia para Deus, irmãos. Eu faço o melhor que eu tenho. Eu faço o melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Posso não ter a voz bonita, mas eu quero fazer com alegria. Mas o texto fala que o testemunho dele também dizia, olha, ele é valente. Aquele que não tem medo. Aquele que não é dominado pelo medo. Ele é corajoso, ele é esforçado. É aquele que luta até o fim, que se recusa a ficar prostrado. Que não tem medo de leão, não tem medo de nada. Ele falou isso, Davi não tinha. Não tinha medo de urso. Alguém devia conhecer a história de Davi. Aquele moço devia saber. O rapaz é pequeno, é novinho, mas é adestrado, é corajoso. Se fosse lá no Pará, era arretado o menino. Não tem medo. Não é filho de pai assustado. Isso no bom sentido, né, irmãos? No bom sentido de Deus, do Evangelho. O valente não sossega, senão com a vitória. Mesmo na batalha, ele diz, olha, eu vou batalhar, mas eu não vou deixar a arma cair por terra, porque eu sei que eu vou vencer essa batalha. Davi, irmãos, ele era tão valente, e a valentia atrai valentes, né? A Bíblia fala que ele tinha 33 valentes. E dentre os 33, ele tinha 3. Tem alguns textos que diz que, de repente, Davi cansou na batalha, e ficou exausto, levantou uma pessoa, um homem forte, tipo gigante, veio para atacá-lo. Aí um daqueles valentes levantava e derrubava aqueles exércitos, com a valentia da guerra. Você sabe que uma pessoa de oração salva uma igreja, irmãos? Essa igreja vai de mal a pior. Não vai não, irmão. Sabe por quê? Porque se Deus levantar um intercessor aqui, Vieira, e esse intercessor começar a clamar na presença de Deus, e for daqueles fiéis, que é do fundamento da casa de Deus, aí Deus fala assim, ó, vou salvar a igreja por causa desse intercessor. É aquele princípio lá da Bíblia, de Abraão. O Senhor só vai destruir se tiver lá 50. Se tiver 50, eu salvo toda a igreja. E se tiver 40, eu vou salvar a igreja. Não vou destruir ninguém. Foi abaixando. E se tiver só 10? Falou, se tiver 10, irmãos, eu não vou destruir. Então, irmãos, Deus, para
para abençoar a nossa igreja aqui, ele só precisa de uma equipe de intercessores. Mas eu louvo a Deus que tem muito mais aqui, irmãos. Tem muito mais gente aqui. Hoje nós estamos aqui, mas de manhã já tiveram uma turma aqui. E eu estava no gabinete e vendo elas interceder e clamar. Guerreiras, levantando a mão. Tem muita gente que não acredita mais nisso, irmãos. Tem muito obreiro que não ora mais, não acredita em oração, de oração, pastor Ezequias. Nada disso, não vem, não tem programa de oração. Só tem aquela coisa para pregar e ministrar. Mas a igreja do Senhor Jesus, os guerreiros, ainda bota a boca no pó e clama na presença do Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença. Então, irmãos, Davi era corajoso. Quem tem a marca da valentia espiritual não se deixa contaminar por derrotista. Está todo mundo desanimado. Essa igreja... Ele levanta e fala, olha, não concordo não, irmão. Tem problema mesmo, mas essa igreja é abençoada. Coloca uma coisa no coração, irmão. Diga a alguém e fala assim, ó, essa igreja levanta como um valente. Fala, irmão, para com isso. Tem derrotado aqui, mas essa igreja é a igreja abençoada do Senhor Jesus. Estou falando, irmãos. Seja do lado dos valentes, irmãos. Lembra dos 10 espias? A maioria de 12, 10 falou, olha, não, é difícil, não damos conta, é gigante essa igreja, essa batalha, vamos morrer, está tudo errado, Moisés está fora da direção de Deus, nós saímos lá para morrer aqui. Mas tinha 2 valentes lá, irmão. 2 levantou e falou, não, vocês estão enganados, cala a boca. Deus, o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus vai nos dar essa batalha. Deus está no controle. Então eu fico injuriado, irmão, quando eu vejo alguém falar, essa igreja, esses obreiros, para com isso, meu irmão, você é valente, não escuta. Não deixe entrar na tua mente, e se entrar, repreenda. Ou então levanta a tua voz e fala, olha, irmão, pode ter problema, toda igreja tem problema, tem obreiro difícil, mas essa igreja aqui é a igreja do Senhor Jesus. Sabia que tem uma palavra profética de Jesus sobre essa igreja? Vocês acham que uma palavra profética de Jesus cai por terra, irmãos? Jamais! E ele falou, olha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem nada que pode sucumbir à igreja do Senhor Jesus. Tombam pessoas, tombam derrotistas, tombam murmuradores, mas não os fiéis, que são fundamentos da igreja, que Paulo falou, que eu li para os irmãos. Eles são colunas e firmezas da verdade. Então, a partir de hoje, para de fazer coro com quem é derrotado. Quem é derrotado, irmão, tudo está errado, irmão. Ele olha no púlpito, só vê defeito, só vê, está tudo errado no culto, está tudo errado nas pessoas, está tudo errado na estrutura. Isso é derrotismo. Você é guerreiro, você é valente. Eu tenho uma frase que eu gosto, não é minha, é do Martin Luther King. Aquele pastor americano, que de tão abençoado, tem um dia que é feriado nos Estados Unidos, para tudo por causa da história dele, de enfrentar. E ele dizia o seguinte, o que mais me incomoda não é a maldade dos maus. Mal, irmão, é mal, é do diabo. O que mais me incomoda é o silêncio dos bons. Tem gente que é valente, irmãos, mas fica escutando as coisas, irmãos, e vai concordando. Tá mesmo. Semana passada, eu falei aqui para as irmãs, estão falando aí de um pecado do pastor Jorge, que é mentira. Mas as pessoas, irmão, em vez de vir procurar o pastor da igreja e falar assim, pastor, isso é verdade? Não, estão achando que está. Tem gente que até postou no site como se fosse verdade. Para de ser derrotista. As pessoas inventam a mentira, e os fiéis, os valentes, ao invés de falar assim, ó, não aceito, isso não é verdade, então vou lá. Não, vai disseminando, irmãos. Valente faz a diferença, irmãos. Faz a diferença, porque ele não está nem aí, irmão. Ele fala, olha, defeito, irmão, se você fosse procurar defeito, então sai da igreja, irmão. Você não vai achar igreja nenhuma na terra que não tem defeito. Mas Deus não tem compromisso com defeito, não. Deus tem compromisso com a palavra de Deus aqui no nosso meio. Se eu errar, eu tenho que voltar da minha marcha ré e consertar a minha vida, irmãos. E qualquer um que errar tem que entrar na disciplina de Deus e voltar e dar fruto. Mas essa é a virtude da igreja. Se você errar, você pode consertar.
Agora achar que está tudo perdido, isso não é de Deus. Essa é a mensagem de Satanás. Satanás tem trabalhado isso no mundo hoje. Porque o mundo está difícil, é verdade. A igreja está passando por um momento difícil, está. Mas o diabo acha bom isso. Os próprios crentes fazem a campanha para ele. Fica tecendo as... A gente põe os pastores pregar, irmãos, os presbíteros, isso aqui. Os próprios crentes falam, pregador ruim. Que bobagem, irmãos. A mensagem pode não ter chegado para você, mas chegou para outro. A igreja, quando começou, há 50 anos atrás, a nossa história, por exemplo, ninguém sabia de nada, irmão Divino Cesário. Meu pai foi um excelente ganhador de alma, pregador da palavra, aprendeu a ler na Bíblia. Sabia nem ler. E se tornou um grande pregador do evangelho, ensinador. Porque Deus faz milagres, irmãos. A igreja crescia muito mais do que hoje. Nem teólogo tinha, nem curso de teologia tinha. Tinha nada disso. Mas pregava e Deus salvava, orava e Deus curava. Os demônios saíam porque o povo confiava em Deus. A igreja é do Senhor Jesus, irmãos. A gente tem que parar de fazer essas coisas, fazer coro para o inimigo. Eu não gosto desse pregador. Hoje é o pastor, é o fulano. Deus me não gosta do jeito dele. Para com isso, irmão. Está ali porque Deus chamou ele, chamou, foi consagrado por Deus. Respeita o ministério das pessoas. Nós temos que respeitar o presbitério, respeitar o ministério que as pessoas têm. Se é presbítero, foi consagrado, recebeu imposição de mão, foi consagrado no céu. Se você está falando, você está falando contra Deus. Você fala contra um pastor, você está falando contra Deus. Ele não é perfeito, mas ele é pastor chamado por Deus. E tem gente que peca demais na igreja, irmãos. Por isso está frio, vazio, não tem mensagem que serve. Tem gente que tem que estar indo muito longe para ouvir uma mensagem. Mas é muito simples ouvir a voz de Deus. Você entra no quarto e Deus fala com você. Eu fico vendo essas coisas. Vamos para a praça orar, irmãos. Eu sou indignado com isso. Vamos para fazer clamor na praça. Eu não gosto muito disso, sabe por quê? A questão não é que é importante ou não é. É que Jesus falou assim, entra no quarto e ora. E nós paramos de entrar no quarto para orar e queremos ir para a praça. Enfrentar. Não, irmão, vamos entrar para o quarto novamente. Vamos entrar na igreja. Vamos ir para a vigília. Depois que nós vimos para a vigília, vim para o quarto, como Deus mandou. Deus vai transformar a nossa vida em vitória lá fora. Mas enquanto nós não fizermos isso, irmão, a gente não mete medo em ninguém lá fora. Mas Deus, Ele tem que tomar o testemunho nosso. Nós temos que abrir a boca para falar de irmão, para dar testemunho. Ao que eu vejo o Thalício, Thalício é benção. Thalício tem 150, estou brincando, tá? Tem 40 anos, está aqui na igreja, lutando, tem falha, mas está lutando aqui. Vê o lado bom da coisa. Eu estou vendo o irmão Zezinho tem falhas, mas aquele irmão é um guerreiro. Tem 30 anos que está na igreja e não saiu, e não vai sair, irmão, porque Deus tem um plano de salvação na vida dele. Agora, se você começar a ver o lado ruim, aquele não presta, o outro não presta mesmo. As pessoas têm de facilidade para aumentar as coisas. Aí complica tudo. Porque já tem o diabo para aumentar as coisas, inventar e mentir sobre as pessoas. Aí os crentes começam a fazer o mesmo. Glória a Deus. Depois, o moço falou, olha, ele é guerreiro, ele é animado. Sempre pronto, está disposto. Há duas qualidades de ânimo, bom ânimo e mau ânimo. O bom ânimo e o desânimo, né? O bom ânimo é aquela atitude do nosso interior que reage contra as investidas do diabo para te fazer parar. Não vou mexer mais não, meu ministério não dou conta mais, agora eu estou assim, dormindo pouco. Idade não atrapalha nada, irmãos. O seu espírito é renovado a cada dia. Você pode nem dar conta de vir na igreja todo dia, mas continua animado, fervoroso e orando, e o diabo fica com medo até das suas palavras. Porque o seu espírito está mais perto de Deus ainda, mais pronto. Agora, o desanimado, o mau ânimo, é aquele controlado pela incredulidade, pela dúvida. Se entrega a qualquer fofoca, acredita em tudo que ouve. Esse é o desanimado, irmão. Ele está desanimado, está morto em pé. Então, é muito mais fácil acreditar em tudo. Olha, eu vi uma mensagem ali, olha, você viu falar, aquelas coisas, nem sabe se é verdade. Hoje, por exemplo, na internet, você tem que aprender, irmão. Chegou a mensagem de quem? Esses dias saiu uma aí, o Vieira até estava comentando, né? A voz da Fernanda Brum, falando de uma revelação, a voz idêntica.
Aí depois ela soltou no site, ó, não é minha voz não, isso aí não é falso, não foi eu que... Essa profecia, esse negócio de sonho aí não foi meu. Muita mentirada, irmão. Mente no nome das pessoas, mente no nome de pastores, mente, e nós somos os defensores da verdade. Nós temos que defender o rebanho de Deus, irmãos. Nós temos que defender a igreja do Senhor Jesus. Se nós não defendermos, quem vai defender, irmãos? Deus só tem a igreja para defender a igreja através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está na sua vida para defender e fazer defesa da verdade. Essa é a palavra de Deus. Davi era maduro, irmão, apesar da pouca idade. Quem deu testemunho dele sabia, falou: olha, ele é maduro, ele é guerreiro, é animado. Ele já cuidava do rebanho, era responsável. Você acha que Jessé deu o rebanho por quê para ele? Os outros não tinham cabeça. Levava na semana 30 ovelhas, irmão divino, voltava 25. Fazia o churrasco de uma, né? Matava, o bicho pegou outra. Davi não. Davi levava 30, voltava 32, porque se nascesse algum, ele cuidava. Ele era responsável, por isso o pai confiava nele, mas Deus já tinha visto. Aquele ali, aquilo é de confiança, aquilo é guerreiro, aquilo é animado, aquilo ali, você pode confiar nele. Ele mostrou ser digno de confiança, para ser segundo o coração de Deus. Ele falou: achei Davi. Quando Samuel estava conversando com Deus, ele falou: não, já achei Davi, segundo o meu coração. Não é que ele era perfeito, não, irmão. Davi cometeu tanta asneira, que a Bíblia conta tudo, irmão. Já pensou cometer um adultério e mandar matar o marido, para encobrir tudo aquilo? Ele fez, arrependeu e continuou sendo servo de Deus. Não estou fazendo apologia ao erro, não. Estou falando o seguinte, que Deus é poderoso para abençoar uma pessoa que esteja disposta a permanecer na presença do Senhor. Então não tem como explicar a escolha de Deus. Não tem. A escolha de Deus não se explica. Ela é maravilhosa. Deus olha e fala: escolhi, eu quero aquele. Vai todo mundo falar: mas não, o Senhor não tinha outro? Parece que aqui, não, eu quero aquele. E quando Deus escolhe, está escolhido, irmãos. Ele não volta atrás. Já estou terminando, irmãos. Mas o texto fala que o moço falou: olha, também ele é homem de guerra, um verdadeiro soldado. Como um soldado, o crente precisa estar bem disciplinado em todas as áreas da vida. Por exemplo, não pode ter displicência na oração, nem na obediência, nem na sujeição. Prontidão e armadura com Deus. Embora vivamos como homens, segundo Coríntios 10, embora vivamos como homens mortais, não lutamos segundo os padrões do mundo. Eu vejo gente lutar na igreja segundo os padrões do mundo. Lá na política é assim, irmãos. A pessoa fica capinando o outro. Na igreja, esse não é o padrão. Paulo falou assim, ó: embora vivamos como homem, nós não lutamos segundo os padrões do mundo. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, ao contrário, são espirituais e poderosas em Deus. Então, se ouviu alguém falar que falou uma coisa de você, lá no mundo, você ia para o revide, era ou não era? Falou, vamos lá. Aqui não, irmão. Qual que é a arma aqui? A oração, né? Senhor, estou entregando essa pessoa na presença do Senhor. Me feriu minha alma, falou uma mentira sobre mim, ou até uma verdade, né? Disseminou a minha verdade. Porque tem verdade, não precisa ser dito também não. Às vezes é até verdade o que aconteceu, mas se tem maldade para sair contando. As armas do crente são espirituais, irmãos. O fundamento dos fiéis, a Bíblia fala que Deus conhece. As pessoas que ficam marcando as pessoas, essas pessoas estão marcadas por Deus. Não é assim que Deus quer. Deus quer coração transformado na presença de Deus. Ainda falta 5 minutos. Prudente em palavras. Sisudo numa versão. Significa prudente, cauteloso, sério, respeitável nas palavras. Sabe falar na hora certa. Tem hora que é só para ouvir, ele ouve. Saul mandou um recado para Jessé, vocês viram lá. Falou: olha, Jessé, sabe por que Saul mandou? Saul era rei. Falou: não, vai ficar aqui. É porque Davi era menor ainda de idade. Era menino. Aí Saul mandou um recado. Falou: olha, Jessé, deixa o menino comigo aqui. Gostei dele. Esse menino é tremendo.
Ele tem a presença de Deus na vida dele. Eu estou gostando. A Bíblia fala aqui no texto, irmão, que ele virou assessor especial, escudeiro. Ele que saía junto com Saul para tudo. Na frente, era aquela pessoa que resolvia a vida do rei. O rei mandou um recado para o pai: deixa o menino comigo. O menino é uma bênção. Coisa boa é ter companheiro, bênção na casa de Deus, irmão. Você põe na mão dele, a pessoa faz, não reclama. Às vezes até nem concorda, mas faz. Porque sabe que é fiel na presença de Deus, fiel na casa do Senhor. Então ele falava, e quando falava certo. Lá em Provérbios tem uma pérola, irmãos. Vamos decorar? Diz assim, ó: maçãs de ouro em salva de prata, assim são as palavras ditas a seu tempo. Vamos repetir? Vamos decorar? Versículo do dia, da terça aqui, ó. Maçãs de ouro em salva de prata, assim são as palavras ditas a seu tempo. Coisa mais rica, irmão. Já pensou você pegar uma maçãzona de ouro numa bandeja de prata? Coisa valorosa. Palavra dita na hora certa só traz bênção para a sua vida, só traz bênção para o seu casamento, só traz bênção para o seu trabalho, só traz bênção para as suas amizades, só traz bênção lá na sua vida. É só vitória. Se você souber falar, é só vitória. Você fala e Deus honra a sua fala, Deus honra a sua palavra, Deus honra a sua vida. Você ora, Deus responde. É ouro puro. Quando o crente sabe falar na hora certa, é ouro de Deus da sua boca. Mas o problema é nosso, irmão, que nós estamos falando demais, irmão. Falando para todo vento, irmãos. Falando sem saber, como eu estava dizendo. Fala o que não sabe. Às vezes não tem confirmação daquilo. Se é verdade, fala. Isso fere. E ferida marca o coração de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que um dos seus escolhidos é como menina dos seus olhos. Então entenda uma coisa aqui. Se eu falar mal do João Lima, mesmo o João Lima tendo tido uma falha, e o João Lima já está sofrendo, está orando, pedindo perdão, confessando. Se eu falar mal dele, eu estou enfiando o dedo no olho de Deus. A Bíblia fala que nós somos menina dos olhos de Deus. Então se alguém falar mal de você, é como se estivesse enfiando o dedo no olho de Deus. Quem já levou o dedo no olho sem querer? Alguém, é terrível. Deus incomoda, irmãos. Deus incomoda. Deus olha aqui para a terra. Então vamos parar de tocar nas pessoas, irmãos. Você não sabe, essa pessoa pode ter falha, mas ele pode ser uma coluna. Falha todo mundo tem. Ele pode ter pecado? Pode. Mas ele é coluna. Davi pecou. Mas era coluna de Deus. Um dia Davi estava velho, foi para a guerra, quase morreu. Levantou um guerreiro, salvou ele e falou: olha, a partir de hoje, Vieira, você não vai mais. Você vai ficar em casa, Davi. Porque senão pode apagar a lâmpada de Israel. Ele era considerado como uma lâmpada. Você está tocando numa pessoa, falando de alguém, fala daqui, fala dali. Você pode estar tocando numa lâmpada de Deus, numa coluna de Deus. Mais na frente Deus vai te cobrar. Então é melhor arrepender. Falar: a partir de hoje eu não vou falar mais de ninguém. Porque você está falando de alguém, pode ser que Deus tenha um caso de amor com ele. E você nem compreende. Nem compreende. Amém, meus irmãos? Acho que terça-feira é para isso, para aprender, irmãos. Para aprender a palavra do Senhor. Não é qualquer palavra que ocupa a nossa língua. Vivemos por fé, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz? Nós vivemos por fé. Quem acredita que vivemos por fé? Então, irmãos, devemos livrar a nossa vida de qualquer palavra que expresse incredulidade. Ah, não vai dar certo. Ah, não sei. Isso é incredulidade. Se você vive de fé, como é que você fala a palavra de incredulidade? Todo tipo de murmuração deve ser banida da nossa boca, porque murmuração é incredulidade. Quando o povo de Israel murmurava, é porque eram incrédulos. E nós vivemos por fé, que é o oposto de incredulidade. Como é que um crente que confia em Deus, que acredita na palavra, pode viver como um incrédulo, murmurando? Quem murmura é incrédulo, irmão. E nós não somos incrédulos, nós somos crentes em Jesus.
Crente não murmura. Crente canta, crente ora, crente geme, crente chora na presença de Deus. Crente levanta a mão, crente abençoa, crente abraça. Crente não vê causa perdida. A pessoa pode estar na masmorra. O crente vê a possibilidade de levantá-lo e fazê-lo um guerreiro na presença de Deus. E fecho com essa palavra. O moço falou, olha, ele além de ser tudo isso aí que eu já falei, ele tem uma gentil presença. Ele vive em comunhão com Deus. Sabe o que é gentil presença? Ele tem unção, pastor Ezequias. Quem tem unção, quando chega você percebe. Coisa tremenda é a unção, a gentil presença fala da unção. Quer presença mais agradável do que uma pessoa ungida? Ele atrai. Dá gosto estar perto de uma pessoa ungida por Deus. Somos ou não somos ungidos, irmãos? Não recebemos a unção do Senhor? Então as pessoas têm que ter prazer de estar perto de nós. Não porque é um contador de piada, não porque é um burburador, que é um incrédulo, não, irmãos. Porque você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Fica de pé, queridos. O moço falou assim para ele, fechando essa palavra. Ele vive em comunhão com Deus. Era o mesmo que dizer, olha, ele fala com Deus todo dia. Ele ora todo dia. Ele ainda jejuma. Ele acredita na... Eu conversava com Vieira ontem. Os satanistas, irmãos, eles jejuam. Estão fazendo hoje mais do que nunca jejuns. Eles pegam a causa, eles jejumam meses e meses aos demônios por aquela causa. E nós, os crentes, paramos de jejuar. Nós jejuamos bem. Agora, irmão, nós queremos 300 para você arrumar 10, 20, vamos jejuar mais eu. Mesmo assim, tem que ser coletivamente, motivado. Mas Deus está me fazendo fazer isso. De vez em quando, irmão, quem quer jejuar mais eu? Para ver se resgata, irmão. Esse é o ano do resgate. Nós precisamos voltar a fazer jejum, irmãos. Eu gostaria de acontecer assim, irmãos, terça-feira, sábado, jejum. A igreja todo mundo, pá, conta comigo. Porque a igreja primitiva era assim, irmão. A igreja estava unida, mesmo sentimento, mesma motivação. Eles estavam juntos no propósito. Então, se é jejum, vamos para o jejum. Se é vigília, vamos para a vigília, vamos orar juntos. Ah, se é lágrima, então vamos estar juntos. Vamos levantar a mão, vamos clamar. Essa é a proposta. Tentar resgatar isso. Clamou pela família. O que é isso? Pastor, para que nós estamos orando? Não, irmão. É tentar fazer a igreja levantar a mão no mesmo momento. Deus fala assim, olha, aquela igreja está levantando a mão e clamando pela família juntos. Faz toda a diferença quando oramos juntos. Deus olha quando a igreja ora junto, com um propósito unificado na presença dEle. Deus faz milagre. E a gente fica sofrendo aqui. Vamos orar juntos, clamar pela família juntos. Vem para a vigília para orar juntos. Vamos clamar juntos na presença do Senhor. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. A presença de Deus é tremenda na nossa vida, irmãos. Números 23 e 21, quando Balaão recebeu proposta para amaldiçoar Israel, ele não conseguia amaldiçoar. Ele falava, saía bênção. Ele falava maldição, saía bênção. Aí o rei cobrou dele e falou, olha, o Senhor, o seu Deus está com eles. E no meio deles se ouve o alarido de um rei. Então, se o inimigo quer te atingir, o Senhor, seu Deus, está com você. Amém? Levanta a mão assim, ó. Deus está comigo. Levanta a mão assim, ó, numa manifestação, numa confissão de fé nessa noite. Se Deus está com você, se o Senhor está com a sua vida, se o Senhor está com a sua família, a batalha está difícil, está complicada, o diabo se levantou, tem pecado, tem dificuldade, mas Deus vai te dar vitória.
vitória. Deus vai te dar a vitória, porque guerreiro de Deus não perde a batalha. Todo mundo que anda com Deus para vencer. Todo mundo que anda com Deus para ser mais do que vencedor. E eu declaro a tua vitória nessa noite. Eu profetizo a tua vitória nessa noite. Eu creio na palavra que eu estou pregando nessa noite. Quem anda com Deus, anda para ser vencedor. Apresenta a sua família, confia em Deus, confia no Senhor. Ele vai te dar a vitória. Ele vai fazer o milagre. As portas do inferno não prevalecem contra uma família que tem Deus no comando. Eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio na mensagem de Deus ao meu coração. Eu creio na verdade. Eu creio no milagre sobre a igreja do Senhor Jesus nessa noite. Declaro sua vida abençoada. Que o testemunho de Deus sobre a sua vida seja esse. Você é fundamento da verdade aqui na terra. Deus conta com você, meu irmão, minha irmã. Amém? Deus abençoa. Glória a Jesus. Pode ficar de pé. Recolha a oferta, meus irmãos. Tá? E nós vamos ofertar e impetrar.